Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bianca novamente e nós vamos falar na nossa aula de hoje a respeito de substâncias perigosas. Bom, em uma das nossas aulas anteriores a gente assistiu uma palestra falando, né? Nessa palestra então nós tínhamos alguns policiais, né? Que eram policial então ambiental. Militar ambiental, que a gente tinha então esses policiais falando como agir em situação de acidente ambiental, né? Então, acidente de derramamento de substâncias tóxicas, por exemplo. Então, essa palestra foi muito interessante, mas nós vamos focar um pouquinho hoje, então, no que é uma substância perigosa. Nós falaremos também a respeito de onde ela pode ser encontrada, de como ela vai agir, por exemplo, no corpo humano. A gente vai falar também de como essa substância pode agir no meio ambiente. Então, vai ser um pouquinho aqui de uma junção, né, de substâncias, quais são essas substâncias, como elas podem agir. Nós vamos falar também um pouquinho de química ambiental, né, como que essa substância ela vai agir no meio ambiente, um pouquinho de como ela vai agir no corpo humano, enfim. Para a gente começar a falar, eu gostaria de deixar uma fonte importante aqui para vocês, que são as fontes de substâncias químicas no meio ambiente, tá? Por quê? Bom, a gente pode ter diferentes formas dessas substâncias químicas no meio ambiente. Então, a gente pode ter, por exemplo, substâncias que acontecem de forma natural. Então, que através de processos, né, do próprio meio, elas acabaram se desenvolvendo. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente pode ter, por exemplo, o petróleo. O petróleo, ele foi realizado de forma natural. Ele naturalmente existe naquele ambiente, mas através de ações antropogênicas, é possível então que a gente pegue e retire esse petróleo de lá. E qualquer outro problema que aconteça através da extração desse petróleo vai ser então caracterizado como ação antropogênica. Nós vamos falar também que todas as substâncias, né, elas podem ser, por exemplo, substâncias químicas em outros ambientes, então substâncias perigosas em outros ambientes. Como assim? Bom, em alguns momentos eu posso ter uma substância em um local e essa substância, para aquele ambiente, ela é uma substância natural, né? Então, ela é algo, por exemplo, que não causa nenhum efeito lá na frente, ela não causa nenhum efeito, como eu posso dizer para vocês. Ela não é uma substância perigosa naquele local, mas quando eu retiro daquele local e eu transporto para outro local, naquele outro ambiente, essa substância pode ser uma substância perigosa. Tá? Assim como liberação de substâncias que antes estavam protegidas por algum motivo. Então, por exemplo, o petróleo ele é natural, ele é uma substância natural que está em determinado local. Porém, se eu estouro esse bolsão, né, de petróleo, por exemplo, ou eu acabo estourando, por exemplo, extrapolando algum aquífero, alguma coisa do tipo, eu estou então trazendo essa substância perigosa para aquele local. Então, as substâncias naturais elas podem ser tóxicas ou perigosas, tão tóxicas ou perigosas como as produzidas pelo homem. Então, às vezes a gente tem a ilusão de que, não, substâncias que são naturais, elas não são tão tóxicas, mas elas podem sim ser bem tóxicas, tá? Eu vou falar também a respeito de como as substâncias elas podem estar, como acontece essa exposição, né? E tudo mais para vocês. Bom, quais são as fontes, então, de substâncias químicas do meio ambiente que a gente tem? Bom, elas podem estar presentes primeiramente em todas as partes, né? E elas podem estar, por exemplo, nas plantas, na água, nos animais, enfim, elas podem estar em todos os locais.
Logo que toda a matéria é constituída por substâncias químicas, inclusive os alimentos, as bebidas, as roupas, os medicamentos, as plantas e até mesmo a gente precisa ter essa analogia, tá? A gente pode pensar também, como eu disse para vocês, a gente tem aquela ilusão de que essa substância, como ela aparece naturalmente, ela é mais inofensiva. Mas isso não acontece, tá? Ela pode ser tão perigosa quanto substâncias sintéticas. Então, além da questão de que a natureza pode produzir substâncias tão tóxicas quanto as produzidas sinteticamente, né, em laboratório, nós temos também que na própria natureza nós temos diversos outros fatores que podem apresentar riscos aos humanos. Então, por exemplo, a radiação, como por exemplo a radiação solar, bactérias, fungos, vírus, plantas e até mesmo certos gases. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente pode pensar a respeito dos vulcões, por exemplo. O vulcão, ele é natural e ele gera certos gases que podem, então, matar diversas pessoas, animais, plantas, enfim. Dentre as substâncias propriamente ditas, nós temos, por exemplo, substâncias que acontecem naturalmente no meio ambiente e que mesmo assim são perigosas. Nós temos os fluoretos, o arsênio e diversas toxinas produzidas por bactérias ou por fungos também podem causar algum mal ao organismo humano. Mas nós vamos focar nesse primeiro momento em substâncias que acontecem naturalmente, por exemplo, o fluoreto, tá? Então, é interessante que a gente pense que essas fontes de substâncias tóxicas, elas podem vir de qualquer lugar e elas podem ser encontradas em qualquer parte. Então, a gente tem meio que a ilusão de que determinada água do rio, por exemplo, é uma água translúcida, é uma água limpa, mas nem sempre, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, alguns componentes naquela água, alguns probleminhas naquela água que não causam, por exemplo, a turbidez, que não causam, por exemplo, a mudança de coloração, que não vão causar, por exemplo, precipitação. Então, essa água ela é translúcida e mesmo assim ela é uma água inviável para o consumo, tá? Assim como acontece também com o ar. Então, o ar, a gente também tem essa coisa de que o gás, ele pode ser um gás, por exemplo, que não modifique a coloração, que não traga, por exemplo, uma nuvem de fumaça. Ele pode estar simplesmente ali dissolvido, né? A substância tóxica está dissolvida naquele ar e levar as pessoas, por exemplo, à morte. Então, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de substância do gás de cozinha. O gás de cozinha, ele naturalmente não tem cheiro, mas as empresas, elas colocam o cheiro nesse gás de cozinha justamente porque em caso de vazamento você precisa saber que ele está vazando. Como ele não tem cheiro, não tem cor, se ele simplesmente viesse, fosse distribuído da forma em que ele é naturalmente encontrado, nós poderíamos muito bem nos intoxicar com isso, porque ele não tem cor e ele não tem cheiro. Então, o ambiente se lotaria desse gás e a pessoa morreria, tá? Então, é algo bem importante da gente falar a respeito. Ele pode vir também de outras formas, como por exemplo, alimentos. Então, isso todo mundo, vocês já viram em diversos momentos, né? A coisa da cadeia alimentar. Então, o mercúrio, por exemplo, está dissolvido no rio. Os peixes se alimentam nesse rio, então eles consomem. E o ser humano que se alimenta desse peixe consome esse mercúrio também, né? Então, nós temos aí alimentos, medicamentos, pesticidas. Os pesticidas e os solventes, por exemplo, eles podem funcionar da mesma forma, se acumulando nesse corpo,
tá? E não só isso, nós temos também hidrocarboneto, né, de hidrocarboneto natural, que seria, por exemplo, o petróleo. Nós temos todos os produtos de combustão, cosméticos, toxinas, né? Então, são diversas substâncias que são tóxicas aí. As pessoas podem estar expostas também a poluentes ambientais, como por exemplo o amianto. Não sei se vocês já ouviram falar do amianto, mas foi uma substância que foi utilizada por muito tempo em diversas produções e logo depois foi descoberto que essa substância era uma substância cancerígena. Então, o seu uso ele foi, como eu posso dizer, barrado, né? Não se pode mais usar amianto em lugar nenhum. O monóxido de carbono, a fumaça do cigarro, chumbo, mercúrio, micro-ondas, campos eletromagnéticos, ozônio, chuva ácida, tá? Então todas as substâncias são substâncias tóxicas, tá? Assim como compostos orgânicos voláteis também. Bom, aí eu trouxe para vocês, né, como vocês podem ver aí nesse slide, o fluoreto e o arsênio. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles, nada muito a fundo, que vocês já tiveram uma disciplina que falava a respeito dos componentes químicos, é só para a gente dar uma geral, para que a gente consiga se orientar aqui, tá? O fluoreto, ele é uma substância natural, que acontece, por exemplo, nas águas, no solo, no ar e nos alimentos. Bom, o fluoreto presente nas águas de lagos, poços, rios, eles podem estar presentes ali em níveis inferior a 0,5 miligramas por litro a menos 1, tá? Porém, em alguns locais a gente acaba tendo contaminação dessas águas. Então, por algum motivo, tá? Ou seja, nós podemos ter em alguns momentos rochas ricas em determinado mineral ou alguma coisa do gênero. Nós acabamos tendo então águas, né, com níveis maiores do que aquele permitido. Então, lembrando, pode ser uma contaminação ou natural ou pode ser uma contaminação causada pelo ser humano também. Então, nós temos aqui, por exemplo, os níveis, eles precisam estar até 0,5 miligramas por litro elevado a menos 1. E nós encontramos, por exemplo, na Tanzânia, águas que possuem 95 miligramas por litro a menos 1. Gente, olha só, era possível, né, permitido até 0,5 e lá nós temos 95. Olha só a diferença de concentração, tá? Essas águas com altas concentrações de fluoreto, elas são encontradas normalmente em pés de montanhas e em áreas de deposição geológica, tá? De origem marinha, por exemplo. Porém não, temos outros exemplos também, como por exemplo na Síria, Jordânia, Egito, Líbia, né, Marrocos também, Sudão e Quênia, tá? Que também possuem uma quantidade maior de fluoreto nas águas, tá? Tá, mas existem maiores concentrações? Sim, tá? Sim. Foi encontrado, por exemplo, na Quênia, né? No Quênia, na verdade, né? No Quênia, águas com concentração de 2.800 miligramas por litro a menos 1. É uma concentração, assim, gigantesca. Muito, 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 muito maior do que o que era possível, né? Do que era permitido ali atrás. Essa alta concentração de fluoreto, ela pode causar diversos problemas no corpo humano, tá? Então, nós temos, por exemplo, esse fluoreto, ele pode causar, por exemplo, algo que é chamado de fluorose dental. O que significa isso?
são manchas, né, escurecidas que aparecem nos esmaltes dos dentes. Então a pessoa, né, ela se alimenta bem, ela escova os dentes de forma adequada, mas mesmo assim ela tem manchas e escurecimentos nos dentes que vai fazendo com que essa fluorose ela vai acontecendo como se fosse uma cárie que vai furando esse esmalte do dente e ele vai então possuir uma coloração amarela ou marrom escuro, então tem essa faixa de coloração e ela vai então acabar com a dentição das crianças e dos adultos também. Nós podemos ter em casos ainda maiores, então como por exemplo eu citei para vocês em níveis bem maiores, né, desse nível de substâncias, nós temos também a parte da fluorose esquelética, que é onde nós temos o flúor complicando, causando uma deficiência de cálcio no corpo. Então as crianças, principalmente, elas terão ali uma má formação, uma deficiência de cálcio, podendo chegar até uma desnutrição, dependendo do nível que a coisa aconteça ali, tá? Então lembrando que o flúor ele é importante, porque o flúor, numa quantidade aceitável, ele vai causar diversos benefícios, como por exemplo, diminuir a incidência de cáries, tá? Mas quando em excesso, ele pode causar tanto o efeito contrário quanto prejudicar completamente a formação esquelética de uma criança. Bom, esses minerais eles podem ser encontrados em diversos locais, como por exemplo em rochas vulcânicas ou depósitos de sal marinho, tá? Então, nesse caso, as rochas elas vão possuir então esse flúor, né, o fluoreto em maior concentração. Então a gente vê que quando essa rocha ela tem a partir de 4% de fluoreto, ela começa também a liberar gases de fluoreto na atmosfera, tá? Que pode causar também alguns outros prejuízos. Bom, o fluoreto ele pode ser encontrado naturalmente no ar, de poeira de solo rico em íons e de gases emitidos nas áreas de atividade vulcânica. Então, naquele ambiente, aquilo é extremamente natural, tá? Natural não, seria normal de ser encontrado, tá? Mesmo não sendo algo natural, tá? Nós temos também a emissão acontecendo, a emissão de fluoreto acontecendo, por exemplo, em indústrias produtoras de fertilizantes à base de fosfato, na fabricação de tijolos também, enfim, o que acaba aumentando a exposição humana a esses fluoretos. Outras fontes, então, de fluoreto, fora o ar e a água, como a gente já viu, nós temos também a alimentação. Então, nós temos, por exemplo, plantas como mandioca, por exemplo, o inhame, eles vão, então, ser plantas que fazem a atração desse fluoreto. Então, é muito normal em regiões com altos níveis de fluoreto a gente ter, então, plantas que mostrem esse alto nível de fluoreto, justamente porque ela ela meio que puxa esse fluoreto do solo, tá? Nós temos também que algumas folhas de chás, elas também podem elas também podem conter esse fluoreto e no caso de alguns peixes enlatados, como por exemplo a sardinha, eles vão ter então altos níveis de fluoreto, tá? Chegando aí então a 40 miligramas por quilo, por quilo menos 1, tá? Outra substância química que a gente vai falar um pouquinho a respeito dela aqui é o arsênio. Bom, o arsênio, como várias outras substâncias químicas,
essa exposição, tanto natural, industrial ou agrícola, vai causar o mesmo dano, tá? Nós temos que o arsênio, ele também é um elemento muito bem distribuído na crosta terrestre e ele está presente em mais de 150 minerais, tá? É encontrado em rochas usadas, por exemplo, na extração de metais, tá? Como o ouro, o chumbo, o cobre, o estanho e o zinco. O arsênio, ele é liberado na atmosfera como produto secundário da fundição inicial dos minérios não ferrosos. Então, em processo de produção de pesticidas também e em fornos para produção de vidro. Bom, vocês vão ouvir falar bastante aqui nessa apresentação a respeito de pesticida, justamente porque um dos textos utilizados para a realização dessa aula, na verdade, o texto mais utilizado para a realização dessa aula é um texto da Unesp focado em pesticida e também focado em fertilizante, tá? Mas continuando então. Nós temos então que a exposição humana a esse arsênio, ela vai acontecer em alguns momentos, em alguns locais, para falar a verdade. Nós temos também o arsênio podendo ser disseminado em águas naturais. Então, a água doce, né, ela vai ter então, principalmente quando a gente fala a respeito de rochas vulcânicas, elas vão ter também a presença desse metal, perdão, dessa substância. Então, é normal que organismos marinhos, eles sejam, como que eu posso dizer, expostos a pequena quantidade desse metal, dessa substância. Então, nós temos que isso é normal em certo nível, tá? Então, como é que seria aí? De 0,1 miligramas por litro a menos 1. E em alguns locais a gente encontra águas com, por exemplo, 14 miligramas por litro a menos 1. Tá? São quantidades exorbitantes. Quando a gente fala de organismos marinhos, é possível encontrar organismos marinhos com, por exemplo, 200 miligramas por quilo a menos 1. Tá? Então, nós temos uma concentração altíssima desses indivíduos. Então, por exemplo, isso em média, mas quando a gente trata então de organismos que são consumidos pelos seres humanos, nós temos, por exemplo, crustáceos como camarão, nós temos também mexilhões, né, que eles possuem então concentração chegando a 200 miligramas por quilo a menos 1, tá? Então, essas concentrações elas são imensas e quando elas são consumidas então pelos seres humanos, essas substâncias elas vão sendo acumuladas no corpo. Elas possuem a mesma caracterização do mercúrio, né? A mesma caracterização cumulativa do mercúrio. Então, sabendo que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda que a gente tenha águas com 0,01 miligramas por litro a menos 1 dessa substância, que é o limite do arsênio em água potável, nós temos em alguns locais águas que possuem então, tanto águas superficiais como águas subterrâneas, que possuem então composições muito diferentes daquelas que a gente devia ter. Então, nós temos, por exemplo, no Taiwan, nós temos águas que chegam até a 1,8 miligramas por litro a menos 1. Mas a gente precisa ir longe? Não, nós não precisamos ir longe. Nós temos, por exemplo, no Chile, águas superficiais com 0,8 miligramas por litro a menos 1, tá? E também na Argentina nós temos águas com quantidades superiores a 0,3 miligramas por litro a menos 1, tá? Então, mas isso é pouco.
Você para pensar, se era para ter 0,01 e nós temos 0,8, a quantidade é sim imensa, tá? Então é interessante que a gente pense o seguinte, que diversos países eles vão possuir uma água que excede mais de 200 vezes o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. E isso pode trazer alguns problemas aí. Um desses problemas é a hiperpigmentação da pele. O que significa isso? O arsênio em si, ele vai trazer alguns problemas para a pele. Então, é possível se encontrar, então, o que a gente chama de hiperpigmentação, ou também é chamado de queratose, que é o endurecimento e o escurecimento da pele. Então, algumas manchas aparecem na pele dessa pessoa com uma característica, de uma forma endurecida, digamos assim. E nós vamos ter, então, com essa forma endurecida da pele, uma incidência maior, uma probabilidade maior do aparecimento de cânceres, assim como uma alta incidência de distúrbio vascular periférico, tá? Então, esse distúrbio vascular periférico é chamado de doença dos pés pretos. O que significa a doença dos pés pretos? Significa justamente que a pessoa, ela tem, então, os vasos periféricos, eles começam a podemos dizer assim, a se estourar, né, a se quebrar, e com isso nós temos, então, os membros, eles ficando de uma cor escura, né? Justamente por conta desses altos níveis de arsênio, tá? Bom, nós também temos contaminantes naturais nos alimentos. Então, como vocês sabem, por exemplo, nós temos diversas plantas que possuem algumas coisinhas, algumas substâncias que acabam, então, sendo substâncias que protegem essas plantas em ambiente natural. Então, nós temos, por exemplo, vamos supor aqui, né, a pimenta. A pimenta, ela tem uma forma de proteção, que é a produção dessas substâncias que fazem com que os indivíduos, quando a consumam, né, sejam então surpreendidos com aquele sabor picante da pimenta. No caso da pimenta, ela não causa morte em humanos, mas nós temos outras substâncias que podem sim causar a morte em humanos, tá? Então, todas essas plantas que de maneira natural elas desenvolveram, como eu posso dizer ali, estruturas e substâncias químicas que acabam a protegendo, elas vão também, podem ser consideradas substâncias químicas perigosas, tá? Assim como em alimentos de origem animal. Então, em alimentos de origem animal, nós podemos ver, por exemplo, bactérias, tá? Então, a gente sabe que algumas bactérias, elas vão infectar alguns alimentos de origem animal, e essas bactérias, elas vão, então, degradando algumas substâncias, tá? Então, gerando uma aparência diferenciada. Por exemplo, uma carne que está apodrecendo, ela é uma carne que ela possui, então, diversas substâncias, bactérias e enzimas que não deviam estar ali. Então, essas carnes, elas podem sim, por exemplo, as carnes, né, estarem contaminadas. Assim como frutas, legumes e verduras podem ser contaminadas, por exemplo, com fungos, ou também contaminadas por coisas externas, elementos externos, como, por exemplo, contaminadas por, como eu posso dizer, contaminadas, né, pelos próprios fertilizantes ou inseticidas, tá? Por exemplo. Assim como as toxinas bacterianas, como está escrito aí. Então, micotoxinas, elas são toxinas causadas por fungos, tá? E elas podem também contaminar alimentos. Esses alimentos, eles podem fazer mal aos humanos.
Eu trouxe também para vocês outras fontes, né? Na verdade, essas fontes, elas são fontes externas, né? Fontes não naturais, no caso. Então, nós temos aí fontes industriais de substâncias químicas. Essas fontes industriais de substâncias químicas, elas são, então... Eu trouxe algumas, né? Eu coloquei aí para vocês, por exemplo... Minamata e a toxicidade do mercúrio no meio ambiente. Então, o que seria isso? Vamos lá, devagarzinho. Existem algumas substâncias que elas são muito importantes economicamente para os países, né? Então, elas acabam sendo substâncias que, mesmo tóxicas para o meio ambiente, elas acabam continuando sendo utilizadas o tempo inteiro. E lembrando que sempre quando a gente fala a respeito de substância que é importante economicamente, ela acaba tendo todos os seus riscos minimizados, né? Seja para a saúde humana, seja para a saúde do meio ambiente também. Então, em diversas indústrias, elas acabam incluindo, por exemplo, a mecanização da agricultura, navios, embarcações, refinarias, plataforma de petróleo, instalada, por exemplo, em oceanos e tudo mais, que são, digamos assim, que agridem de uma forma gigantesca aquele meio ambiente. Então, nós temos, por exemplo, caminhões que são utilizados para transportar matéria-prima, mercadoria, enfim. Tudo isso são, então, consideradas fontes industriais de substâncias químicas, porque tudo isso envolve, no final do processo, né, o objetivo é, então, o vigor de uma fábrica, né, de uma empresa, digamos assim. Esses processos, como a gente já viu, eles são processos que eles precisam de precauções. Então, é necessário que aquela população ela saiba, né, de quais substâncias químicas ela está, como podemos dizer, correndo risco, né, de ser exposta. E tem que falar também, a empresa ela tem que mostrar também que de onde provém essas substâncias, ela tem que tomar todo o cuidado para que essas substâncias elas não extravasem, né, elas não contaminem o meio ambiente, mas também é necessário que seja colocado quais são todas as precauções que vão ser utilizadas em caso de que haja essa contaminação, né? Ou seja, em caso de uma descarga acidental, por exemplo, qual será o método utilizado para tratar aquilo ali. Bom, é muito importante que a gente pare para analisar nesse ponto o seguinte, que quando a gente vai falar a respeito de algo que utiliza uma substância perigosa, todo mundo precisa estar ciente dessa substância perigosa. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que trabalha com isso, né, a pessoa, por exemplo, que extrai o ouro utilizando o mercúrio, ela precisa saber do perigo do mercúrio. A pessoa que mora ao redor daquele local, ela precisa estar ciente que aquilo está agindo daquela forma. Então, por exemplo, saiu uma notícia esses dias que índios acabaram ingerindo por diversos tempos, né, mercúrio da extração de ouro que acontece na Amazônia, simplesmente porque eles não foram avisados que na parte superior do rio existia a liberação desse mercúrio. Então, o que acontecia? Lá em cima, eles liberavam parte do mercúrio que descia nesse rio, os peixes se alimentavam desse mercúrio e os índios, né, comiam esses peixes. Então, durante bastante tempo, eles permaneceram se alimentando daquilo sem saber que aquilo estava contaminado, que aquele peixe estava contaminado. Eles bebiam e tomavam banho naquelas águas, sendo que aquelas águas estavam contaminadas e eles simplesmente não sabiam de nada, tá? Então, isso realmente é um problema. No caso de Minamata,
nós tínhamos então o mercúrio metálico sendo utilizado na indústria, tá? Então essa indústria para produção, por exemplo, eles eram utilizados, por exemplo, para produção eletrolítica de fluoreto e também de hidróxido de sódio. Então nós tínhamos, né, ali aquela produção utilizando, e eles então eles acabavam liberando o mercúrio. Como a gente conhece, ele é uma substância prateada que era muito utilizado, na verdade, na parte sul do Japão. Então nós tínhamos, por exemplo, essa substância sendo liberada em grandíssima quantidade nos rios ali da região. Então o que acontece? Essa substância, ela sendo uma substância muito tóxica, né? Ela foi sendo então liberada naquele ambiente. E ao ser liberada naquele ambiente, essa substância, ela simplesmente acabou envenenando diversas pessoas ali em Minamata, no Japão. Nós tivemos então problemas acontecendo primeiramente em gatos, e depois esses problemas eles apareceram também em outros locais, né, em outras pessoas, em outros seres vivos. Então nós tivemos esse problema, ele acarretava, por exemplo, na degeneração de partes do sistema nervoso, causando, por exemplo, perda da visão, audição, fala, perdendo também o controle motor, além da sensação de formigamento, fraqueza nos músculos. Tá? Em quem ela não cegava, ela poderia causar também uma visão tunelada, fala embaraçada e comportamento anormal. Então, nesse caso em Minamata, aproximadamente 40% das pessoas que foram contaminadas, incluindo então pessoas que participavam do processo, tanto quanto pessoas também que foram intoxicadas por fora, né, digamos assim, nós tivemos então 40% de morte. Aumentou também a preocupação no desenvolvimento de fetos. Então diversos bebês eles já nasciam contaminados por essas substâncias por conta da alimentação e da hidratação, né, das mães. Então eles tiveram diversos danos nesse sistema nervoso. E tivemos também que essas crianças, as que não morreram, tiveram dificuldades e atrasos no andar, no falar, no aprendizado e, enfim, entre outros pontos. Tá? Os gatos, como eu disse agora há pouco, eles apresentavam, por exemplo, tremores e também comportamento anormal. Esse problema ele é causado justamente pela afinidade que o mercúrio possui pelo sistema nervoso. Então, quando ele está dentro do corpo, ele é automaticamente atraído para o sistema nervoso, onde ele acaba danificando os neurônios e ele faz então que aquele neurônio ele morra, tá? Então, esses neurônios que eles são então mortos ou inativados, eles acabam então causando esses diversos problemas nesse sistema nervoso, tá? A indústria têxtil também é uma indústria que utiliza muito, que libera, na verdade, diversos poluentes também, que então eu trouxe como, por exemplo, aqui a indústria têxtil, porque na fabricação de tecidos, no tingir desses tecidos e tudo mais, nós temos a emissão, por exemplo, de diversas substâncias químicas, como, por exemplo, corantes, alvejantes, entre outros, que acabam participando desse processo. E nós temos também toda a questão de emissão também de gases. Então, nesse processo também existe a emissão de diversos gases poluentes do meio ambiente. Bom, o petróleo também é uma fonte de substâncias químicas em diversos
âmbitos, tá? Então, nós temos, por exemplo, que o petróleo, ele é uma substância química, um hidrocarboneto, que ele pode poluir por si só as águas, por exemplo, quando ele acaba sendo derramado por algum motivo naquele rio, tá? Nós temos também que esse petróleo, ele pode também poluir a atmosfera, porque ele pode também emitir alguns gases quando ele ainda é um petróleo denominado de petróleo cru, tá? E ele pode também ser, em determinadas fases do seu desenvolvimento, entre aspas aí, ele pode ser considerado também um petróleo que ele vai ser, então, um petróleo que acaba trazendo prejuízos aos seres humanos. Então, não sei se vocês lembram, mas na época da emissão, né, da liberação do... Perdão, gente, na época que teve aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste, uma das informações passadas pelas autoridades era que tomassem muito cuidado e que não pegassem o petróleo diretamente com a mão, né? Com aquele óleo diretamente com as mãos, justamente porque o óleo, ele é um óleo, como que eu posso dizer? Que ele ia penetrar diretamente na pele daquela pessoa, né? Algumas substâncias daquele óleo ia penetrar na pele da pessoa, podendo causar alguns problemas, tá? E também o uso de pesticidas. Então, isso vocês já conhecem mais do que bem, eu não preciso ficar repetindo aqui a relação de que o pesticida, ele vai contaminar, por exemplo, as águas, por exemplo, em alguns casos a planta absorve também, e esse pesticida ele pode chegar à pessoa, né, ao ser humano. Bom, nós temos também a ocorrência, né, as fontes urbanas também de contaminação por substâncias químicas. Então, não vou falar muito a respeito disso, vocês já viram isso em diversos outros momentos, né, da aula de vocês, das aulas. Mas nós temos, por exemplo, as fontes naturais de poluição atmosférica. Então, por exemplo, os vulcões, né, eles fazem uma poluição atmosférica de origem natural. Também a eliminação de metano, por exemplo, em alguns locais, né, na decomposição, por exemplo, de corpos, né, então todos os corpos animais e vegetais também. As plantas, quando elas morrem também, elas liberam gás carbônico, então essas fontes seriam fontes naturais de poluição atmosférica. Nós temos também os combustíveis fósseis, que são utilizados, por exemplo, na queima, né, da gasolina, enfim, em outros processos também. Nós temos também alguns processos que eles fazem a liberação de ozônio na atmosfera. Então, esse ozônio sendo liberado na atmosfera, então aqui na troposfera, onde nós nos encontramos, esse ozônio ele acaba sendo considerado um poluente. Tá? Então, o ozônio ele é algo positivo lá na camada de ozônio. Quando encontrado aqui na nossa camada, ele é considerado também um poluente. Tá? Nós temos, então, a variação na poluição atmosférica, tá? E também os resíduos líquidos e sólidos. Esses resíduos líquidos e sólidos, eles podem ser resíduos líquidos e sólidos de origem, como eu posso dizer, de origem doméstica, ou eles podem ser também de origem industrial, tá? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as vias de exposição, tá? Existem algumas formas de se contaminar com determinado componente, né? Diversas formas de se contaminar com determinadas substâncias. Então, nós temos, por exemplo, substâncias perigosas, no caso dessa nossa imagem, sendo eliminadas por uma indústria. Essas substâncias, elas podem contaminar diversas coisas. Elas podem contaminar o meio ambiente, né? Então, ela pode contaminar o ar, o solo e a água. Ela pode contaminar também outros organismos. Então, ela pode contaminar, por exemplo,
as plantas e os animais, né? Então, contamina a planta, contaminando a planta, eu me alimento daquela planta e acabo sendo contaminado também. E eu posso ter também a contaminação direta, né? Que é quando uma substância ela logo diretamente contamina outra pessoa, sem um intermediário. Então, como é que funcionaria? O ar, o solo e a água, eles contaminados podem contaminar o ser humano, tá? As plantas e os animais, como vocês já viram, elas estando contaminadas, quando o ser humano se alimenta delas, se contamina também, enquanto o contato direto também pode fazer essa contaminação, tá? Então são diversas formas de contaminar pessoas. Existem algumas vias em que isso pode acontecer. A primeira delas, que a gente vai falar a respeito, é a via dérmica, tá? No caso da via dérmica, nós temos que essa substância, ela é diretamente absorvida pela pele, então eu não preciso ingerir essa substância, eu não preciso inalar essa substância, ela diretamente vai entrar, né, penetrar pela pele da pessoa, pelo contato, tá? Então nós temos nesse caso diversos problemas que podem ser causados através desse contato, como por exemplo dermatite, né, que é uma infecção então na pele. Nós podemos ter também sensibilização dessa pele com reação alérgica ou também erupção cutânea. Então, erupção cutânea é a formação de feridas, tá? Nessa região. Reações fotoalérgicas também, cloroacne, feridas profundas, perda de cabelo, perda de elasticidade na pele. Então, esses são todos problemas que pesticidas podem causar à saúde humana, tá? Como eu disse para vocês, diversas imagens e informações dessa aula foram pegas diretamente em um livro que fala a respeito de pesticidas. Nós também temos a via inalatória, né? Então, a via inalatória ela vai funcionar através da respiração. Então, nós temos, por exemplo, essa caracterização desse sistema respiratório. Então, lembrando, essa infecção, na verdade, né, ela pode acontecer, por exemplo, em diversas partes do sistema respiratório. Ela pode acontecer, por exemplo, a absorção pode acontecer, por exemplo, nas fossas nasais. A absorção também pode acontecer, isso é muito comum, nos pulmões, tá? Então, existem algumas substâncias também que elas podem ser absorvidas em outras partes do sistema respiratório, mas a maior parte acontece realmente no pulmão, tá? Então, essas substâncias elas são inaladas e logo em seguida elas são então logo em seguida elas acabam então contaminando esse corpo e trazendo diversos problemas. Lembrando, esses diversos problemas eles podem estar diretamente associados ao sistema respiratório ou depois de absorvida essa substância ela pode agir em outros locais também. Então pode acontecer que essa substância ela seja, por exemplo, absorvida no sistema respiratório e que ela vá agir, por exemplo, em fígado, em pulmão, em fígado, em pâncreas, tá? Depois de absorvida ela pode ir para alguns outros lugares. É interessante que a gente pense que em alguns casos, por exemplo, nós temos essa substância, ela sendo absorvida juntamente com o oxigênio, né, e sendo levada para diversas outras partes do corpo, tá? Então, isso é bem interessante, porque isso vai acontecer justamente com partículas orgânicas, com partículas de substâncias químicas adentrando esse pulmão, tá? Por gotículas, principalmente chamado de gotículas em suspensão.
Então, nós temos, por exemplo, partículas finas de poeira, nós temos, por exemplo, os dióxidos, né? Como, por exemplo, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, material particulado de chumbo, por exemplo, eles podem afetar diretamente o sistema respiratório, focado no pulmão, e também o sistema cardiovascular, que seria então os corações, perdão, o coração e os vasos sanguíneos, tá? Eles podem diminuir, por exemplo, a função pulmonar e fazer com que a pessoa acabe morrendo por insuficiência respiratória. E por último, mas não menos importante, nós temos a via por ingestão, tá? Então nós temos, por exemplo, a ingestão, ela vai acontecer pela boca, ela pode acontecer tanto através de alimentos quanto através de água, mas é interessante que a gente pense que a absorção ela vai acontecer no trato gastrointestinal. Então, essas substâncias serão absorvidas principalmente no intestino, tá? Mas elas podem acontecer também em outros locais, como por exemplo, em qualquer tecido da boca até o reto é considerado também trato intestinal, tá? Mas principalmente ela é absorvida no intestino delgado, junto com os nutrientes da alimentação. Bom, a ingestão de alimentos contaminados, ela vai acontecer com substâncias químicas perigosas que causam diversos danos à saúde. Então, a gente já viu em alguns momentos, né, dessa aula, os peixes, por exemplo, eles são muito considerados aí nesse caso. Pães preparados, por exemplo, com cereais que possuem alguns fungos, tá, por exemplo. Ou são algumas outras substâncias tóxicas que possam atingir o sistema nervoso central. Em relação à água, a gente já viu a respeito de diversas substâncias químicas, né? Então a gente já falou a respeito do fluoreto, a gente já falou a respeito do arsênio, tá? É importante que a gente fale também que algumas substâncias químicas, elas não vão modificar, por exemplo, o odor, a aparência da água, mas alguns indivíduos biológicos, como por exemplo algumas bactérias ou fungos, principalmente bactérias, eles podem causar então alguns problemas associados aí. Então eles vão trazer normalmente a modificação da coloração, do sabor ou da aparência da água, que acaba sendo mais fácil da identificação, tá? Lembrando que a água também ela pode trazer diferentes substâncias químicas que podem ser cumulativas no nosso corpo, ou substâncias, por exemplo, como metais pesados, ou substâncias também chamadas de cancerígenas, tá? E é importante a gente falar também que algumas substâncias elas podem acontecer de outras formas. Então, são substâncias que elas podem contaminar um ser humano por mais de uma via. Então, a gente pode ter, por exemplo, substâncias que contaminem o corpo através da pele e também através da inalação. Nós podemos ter, por exemplo, substâncias que envolvam a inalação ou, por exemplo, a ingestão, e nós podemos ter também substâncias que vão agir aí de todas essas formas. Então, elas vão agir de forma térmica, né, de forma de ingestão e também de forma de inalação. Então, sempre que eu tiver a exposição acontecendo por mais de uma via, né, ou duas ou três no caso, nós temos então exposição denominada de exposição por múltiplas vias. É interessante a gente falar também que, além do sistema nervoso, do sistema, dos órgãos envolvidos no sistema que a gente está falando aqui, é importante que a gente pense também nos órgãos de excreção, tá? Então, nos órgãos, na verdade, de retirada. Então, nós temos, por exemplo, problemas podendo ser causados no fígado,
problemas podendo ser causados também no rim, tá? Então, pode haver, em algum momento, uma sobrecarga de substâncias envolvendo o fígado, ou o rim, ou os dois, no caso. Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar, por exemplo, que o rim é um dos primeiros órgãos a entrar em falência. Sim, justamente por conta da sobrecarga de substâncias que o rim sofre a todo momento. Assim como o fígado, que precisa degradar substâncias tóxicas do corpo, e quando existem substâncias tóxicas extracorpóreas que são colocadas dentro do corpo, isso também acaba sendo função do fígado. Tá? Bom, quando a gente fala então a respeito de exposição por misturas químicas, a gente tem uma diferenciação aqui nessas misturas. Então vamos lá, o que seria uma mistura química então? Uma mistura química são substâncias que são tóxicas, né? E elas possuem então duas ou mais substâncias no mesmo líquido, por exemplo, tá? Ou no mesmo gás. Enfim, como que funcionaria aqui dessa forma? Bom, essas substâncias elas podem ter formas diferentes de interação. Então, nós podemos ter, por exemplo, substâncias que possuem ações independentes. Então, ações independentes seria basicamente quando eu tenho uma substância em que o funcionamento de uma não depende e não interfere no funcionamento da outra. Então, eu vou ter o prejuízo causado por A, o prejuízo causado por B, né? São independentes, tá? Então, um não é diretamente ligado ao outro, tudo bem? Quando eu tenho, então, o nosso segundo modo aqui, que é o modo chamado de aditivo, é justamente quando eu tenho o dano causado por A mais o dano causado por B, eles são somados. Então, o dano final será o A mais o B. Então, por exemplo, o A representa 3 e o B representa 3. Nós teremos, então, 6 como prejuízo final, tá? Quando que isso acontece? Isso pode acontecer, por exemplo, quando essas ações elas são independentes, porém o dano é causado em um mesmo sentido. Então, como que a gente pode falar a respeito disso? Eu posso ter, por exemplo, pesticidas diferentes e no final ele pode então chegar ao mesmo dano, tá? Nós podemos ter também o que é chamado de sinérgico. Então, o tipo de exposição chamada de sinérgica vai ser então quando o dano de A associado ao dano de B, ele será maior do que a soma. Então, como assim? Se eu fosse exposta apenas à substância A, por exemplo, eu teria 3. Se eu fosse exposta somente à substância B, eu teria 3. Mas quando eu sou exposta às duas substâncias ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, 9. Como que isso funciona? Bom, isso funciona porque a exposição simultânea a essas duas substâncias vai causar um prejuízo maior àquele sistema. Então, seria basicamente o seguinte: uma pessoa que é exposta ao amianto, por exemplo, ela tem uma certa quantidade, uma certa probabilidade de desenvolver tumor. Pessoas que que consomem normalmente o tabaco, ele também possui uma certa quantidade uma certa probabilidade de ter câncer também, de desenvolver também tumores pulmonares. Então, quando a gente junta esses dois, eu não tenho apenas A mais B, eu tenho A multiplicado em B. Então, 3 vezes 3, eu teria então 9. Por quê? Porque a ação desses dois agentes em conjunto é maior, o dano é maior do que a soma, tá? Enquanto eu também posso ter substâncias que são chamadas de antagônicas. Substâncias antagônicas, elas significam então o seguinte: onde uma substância ela acaba inibindo a ação de outra substância. Então pensa comigo, se eu tivesse exposta a
apenas, eu teria dano 3, por exemplo. Se eu tivesse exposta só a B, eu teria dano 2, por exemplo. Quando eu tenho o 3 e eu tenho o A e o B juntos, eu acabo tendo 3 menos 2 e eu tenho apenas 1 de dano. Quando que isso pode acontecer, por exemplo? Bom, isso pode acontecer com o efeito tóxico de alguns metais pesados, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma substância que é chamada de dimercaptol, ela é uma substância tóxica, porém ela pode ser utilizada para diminuir a quantidade de arsênio, mercúrio, chumbo e alguns outros efeitos tóxicos ao organismo, tá? Alguns mecanismos podem funcionar dessas formas justamente por conta do que a gente chama de biotransformação. O que seria uma biotransformação? Seria quando uma substância ela consegue transformar, né, uma substância, ou o próprio corpo transforma uma substância em outra substância. Então, nesse primeiro, no caso então do sinérgico, nós temos que quando duas substâncias elas estão juntas, o corpo acaba transformando essa substância em uma terceira substância, que é o A mais B aí, que é mais tóxica do que as outras duas iniciais, tá? E o antagônico também passa por biotransformação, mas o antagônico ele vai gerar uma substância menos tóxica do que as faladas anteriormente. Bom, então vamos lá. Continuando aqui falando um pouco a respeito das substâncias químicas, das substâncias perigosas no caso, né? Nós temos 3 tipos de exposição às substâncias perigosas. Tá? Então, o primeiro tipo de exposição é denominada exposição aguda. Ela vai ser caracterizada por exposição a um tempo inferior de 24 horas. Então, uma pessoa teve ali o contato com aquela substância num prazo inferior a 24 horas. Então, eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, algumas substâncias, a exposição menos de 24 horas já é o suficiente para a morte, tá? Então, o fator toxicidade também vai vai entrar aqui nesse ponto. Mas não é exatamente e apenas dele que a gente está falando. A gente está falando de uma definição que é uma definição na literatura, tá? Então, nas substâncias em geral, nós temos exposição aguda como exposição ao agente em menos de 24 horas. Tá? Nós temos então um tipo, né, subcrônico, quando nós temos uma exposição com tempo prolongado, tá? Essa exposição com tempo prolongado, ela pode ser uma exposição constante ou uma exposição com repetidas vezes, tá? A determinadas substâncias por um longo período. Então, qual é esse longo período? Então, não tem na literatura exatamente qual período, tá? Esse período pode ser, por exemplo, algumas semanas ou alguns dias, tá? Sendo isso obrigatoriamente superior a 24 horas. Bom, nós temos também que a exposição crônica. A exposição crônica, ela é uma exposição que a pessoa vai ficar exposta a isso durante muito tempo, então durante anos, tá? Então, quando a pessoa fica exposta a isso durante anos, nós temos uma exposição chamada de exposição crônica, tá? Não esquecendo que essa exposição ela pode variar de acordo com cada substância, de acordo com a concentração de cada substância, de acordo com o tempo também de exposição que a gente viu aqui, tá? Isso vai variar também de acordo com a quantidade, como eu disse, a via de acesso também, duração da exposição, enfim. Tá? Por isso que existem, quando a gente fala a respeito de exposição, nós temos sempre uma listagem delas, algumas mais simples e outras mais complexas.
Bom, antes da gente falar um pouco a respeito de cada ponto, a gente também pode falar de dois tipos de substâncias químicas, né? Dois tipos de efeitos, na verdade. Nós temos, por exemplo, um efeito chamado de efeito local e nós temos também o efeito sistêmico. O efeito local vai ser exatamente o local ali onde ela age. Então, por exemplo, eu tenho uma substância de ação local. Então, por exemplo, eu vou inalar essa substância e ela vai agir no pulmão apenas. Ou eu vou encostar numa substância e ela vai me gerar uma ferida apenas no local onde houve o contato. Isso é um efeito local. E eu também posso ter um efeito sistêmico, que é exatamente quando eu tenho uma substância que ela vai adentrar, seja por qualquer uma dessas três vias, ela vai adentrar o corpo humano e ela vai agir ali no sistema. Então, por exemplo, o mercúrio, ele vai entrar, por exemplo, pela ingestão e ele vai agir num efeito sistêmico. Vai agir em todos os órgãos do corpo ou em grande parte desses órgãos. Bom, como eu disse para vocês no comecinho, né, da outra gravação, vocês têm que observar o seguinte: quais são esses efeitos no sistema respiratório? Então, por exemplo, ele pode agir, por exemplo, no funcionamento, tá? Então, ele pode agir ali na anatomia ou na fisiologia ou em ambos, né, dependendo de qual seja o composto. Ela vai ter normalmente quando eu tenho um sistema respiratório em questão, a ação é sistêmica, tá? Mas pode ter algumas ações locais, mas normalmente é sistêmica. E nós podemos ter alguns problemas, como por exemplo, endema pulmonar e efizema. Aí é endema, tá, gente? Faltou o N, tá? Endema ou efizema pulmonar. Bom, a respeito do sistema respiratório, a gente também pode falar de algumas coisas que é o seguinte: vocês podem encontrar em alguns locais o termo tóxico por inalação ou tóxico por respiração. O que é isso, tá? Bom, tóxico por inalação é aquilo que você entrou no seu sistema respiratório, ele já está agindo. Então, por exemplo, você aspirou algo que ele simplesmente adentra os sistemas corporais através da respiração, né? Então, através das fossas nasais, por exemplo, é considerado um tóxico por inalação. E um tóxico por respiração é algo que chega, propriamente dizendo, ao pulmão, e lá ocorre, então, a absorção dessas substâncias. Quando eu falo então a respeito de uma substância que ela é então de ação sistêmica, nós temos então todos os órgãos agindo em prol disso, tá? Então nós conseguimos ter aí, por exemplo, efeitos que são chamados de efeitos no fígado, né? Como eu disse para vocês, o fígado ele degrada substâncias que são tóxicas para o corpo, seja ela interna ou externa. Então o fígado vai agir nisso. Efeitos no rim, então o rim ele filtra nessas substâncias tóxicas e retira do sangue. Imunotoxicidade, né? Essa imunotoxicidade ela vai causar então, são substâncias que vão causar então problemas imunológicos. Então eles vão agir através de algumas substâncias, como através de enzimas, por exemplo, e elas vão fazer então agir de alguma forma ali, né? Então diminuindo o sistema imune, por exemplo. Então ele acaba sendo tóxico ao sistema imune, tá? Efeitos ao sistema nervoso, como a gente já viu o exemplo do mercúrio, né, que ele vai agir ali diretamente nos neurônios, e também a toxicidade reprodutiva.
A toxicidade reprodutiva, ela também é muito importante, porque em diversos locais nós podemos ter então o acúmulo de substância nas células reprodutivas. Então, algumas substâncias elas podem ficar, por exemplo, nos óvulos femininos, isso é mais comum de acontecer, e passar para a próxima geração, tá? Só para a gente terminar, então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos efeitos das substâncias químicas no meio ambiente, tá? Então, muito disso vocês já ouviram falar também em outras disciplinas, a gente vai só dar uma revisadinha aqui, uma olhadinha com um olhar diferenciado e tá tudo certo, tá? Bom, nós começaremos falando, por exemplo, de substâncias químicas nos ambientes aquáticos. Então, a gente já viu um pouco a respeito disso na nossa própria disciplina, que diversos fertilizantes, né, eles acabam sendo solúveis em água e acabam sendo, então, arrastados pelas chuvas até os rios, né, contaminando, então, o ambiente aquático. Nós podemos ter também os mares, né, recebendo a todo momento diversas substâncias químicas industriais e substâncias químicas também de esgoto doméstico e tudo mais. Vocês já viram tudo isso, né, a respeito de tudo isso. Lembrando que em alguns casos, né, como eu disse para vocês, os fertilizantes, a gente pode ter casos, por exemplo, de eutrofização, e em alguns outros casos a gente pode estar colocando substâncias bioacumuladoras, né, as substâncias que se acumulam em organismos vivos, né, nesses ambientes aquáticos também. Como a gente já disse também, o mercúrio, por exemplo, nas águas, assim como o arsênio, tá? Existem, né, diversos tratamentos, diversas organizações para controlar esse número de substâncias, essa quantidade de substâncias nas águas que são consideradas, né, como água potável, e também as águas que são engarrafadas. Existem também efeitos, né, das substâncias químicas nos ecossistemas terrestres, no ambiente terrestre, em que a gente pode ter, por exemplo, a contaminação, tá? Em alguns casos. Então, a gente pode ter, por exemplo, os gases, né? Então, a gente tem todo o aumento do nível de gases, como, por exemplo, dióxido de carbono, dióxido e óxido de nitrogênio, enfim, tá? Então, isso tudo também é causado. Lembrando que a flora e a fauna, sempre que há uma modificação naquilo que era considerado normal, pode acabar causando alguns prejuízos. Mas eu não vou trazer aqui diversos prejuízos, porque isso vai depender de cada ecossistema e de cada grupo que a gente está analisando. Assim como vocês já viram também, nós temos todo o impacto ambiental global causado por substâncias químicas. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, em química ambiental a respeito da chuva ácida, que é justamente o processo onde a gente vai ter óxidos e dióxidos sendo jogados, né, no meio ambiente, e acontecem algumas reações químicas que vão converter, então, esse composto jogado na atmosfera em um ácido, e quando a chuva vem, esse ácido é derramado sobre a cidade, destruindo monumentos, destruindo diversos pontos assim, tá? A diminuição do ozônio estratosférico, como vocês também já viram, né, a respeito da camada de ozônio. Então, a gente tendo aí essa modificação, né, utilizando, por exemplo, os aerosóis, que a gente já estudou numa das nossas aulas, nós temos, então, a diminuição da camada de ozônio, mas um ponto positivo é que a camada de ozônio ela está entre aspas, aí se restabelecendo, então a gente está conseguindo pelo menos diminuir a velocidade com que ela se degrada, tá? Nós temos também os oxidantes troposféricos, tá? Então isso também é bem interessante, tá? Porque
eles agem diretamente diminuindo o crescimento das plantas, e ao diminuir o crescimento das plantas, ele diretamente está modificando também o nosso modo de vida, né? Diretamente ligado à produção, por exemplo, econômica, e à produção da agricultura também. E quando a gente fala também de mudanças climáticas e efeito estufa, então a gente já falou a fundo também em uma das nossas aulas a respeito disso, né? A gente já falou a respeito das mudanças climáticas, a gente já falou de derretimento de calota polar, né? De diversas coisas assim também, e também o aquecimento, né? O efeito estufa. Então, só para a gente finalizar aqui, eu trouxe para vocês algumas formas de prevenção, né? Provavelmente vocês já ouviram falar também em algum momento do curso de vocês, mas nós temos aqui, por exemplo, como forma de prevenção, incentivar e promover o uso racional da energia. Então, como a gente já viu em alguns momentos, a energia, ela é algo que ainda degrada o meio, mesmo as energias renováveis, como a gente já viu lá naquela aula que a gente teve a respeito da hidrelétrica de Itaipu, né? Construção da hidrelétrica de Itaipu. Usar combustível com baixo teor de enxofre, porque se o combustível ele tem um baixo teor de enxofre, significa que esse combustível ele vai gerar, né, menos gases com enxofre na composição. E, não sei se vocês lembram, gases com enxofre na composição são responsáveis pelas chuvas ácidas, tá? Empregar a reciclagem de produtos industriais, reduzir a geração de resíduos perigosos e, consequentemente, o custo com custo final, né, dos produtos. Então, a gente já falou a respeito disso também, que quanto mais eu conseguir aproveitar o meu resíduo, seja na minha própria produção, ou seja em outra produção, né, ou seja, eu comercializar o meu resíduo, também é algo interessante e importante de ser feito. Reduzir o desperdício de embalagens de produtos, que permitiria reduzir os custos de disposição de embalagem desnecessária. Então seria aquela coisa de, para que eu vou colocar 2, 3, 4 embalagens se eu posso colocar uma única embalagem, tá? Então isso vai gerar um custo menor para o produto, e isso também vai gerar menos poluente para o meio ambiente. Bom, desenvolver tecnologias alternativas de produção visando minimizar a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Então, quando eu não posso, como é que eu posso dizer assim? Quando eu tenho a oportunidade, eu posso então desenvolver tecnologias alternativas. Então, às vezes eu invisto um pouco mais em um maquinário e simplesmente eu deixo de gerar diversos resíduos, eu economizo na produção, e mesmo assim eu ainda saio ganhando com isso, e o meio ambiente também. Minimizar o risco de pesticidas mediante boas práticas agrícolas e o combate integrado de pragas. Isso é extremamente importante, porque minimizando o risco, a utilização de pesticidas, eu tenho vários benefícios. Então, eu deixo de poluir aquele meio, eu também, ao mesmo tempo, começo a controlar as pragas de uma forma mais natural e mais equilibrada, como, por exemplo, através do controle biológico, que vocês já conhecem. A gente tem também o menor custo, porque pesticidas não são baratos, pesticidas são muito caros também, então tudo isso está envolvido no mesmo processo, tá? Incentivar a produção de automóveis com conversores catalíticos para reduzir a quantidade e a toxicidade das emissões gasosas. Então, eu invisto na tecnologia na produção de automóveis, e eu tenho então um carro que polui menos e que consome menos combustível e que emite menores concentrações de gases tóxicos, tá? Viabilizar sistemas adequados de transporte público para reduzir o uso de transporte individual. Aqui nós podemos colocar esse ponto e o outro ponto também. Por quê? Fazendo com que o transporte público ele seja viável para todo mundo, eu retiro o número de carros das ruas, então eu tenho uma emissão menor de gases de efeito estufa,
né? E também aquela coisa de que alguns ônibus atualmente são ônibus elétricos, então eu acabo também minimizando mais ainda essa emissão desses gases de efeito estufa. Promover legislação e fiscalização para que, com os objetivos descritos anteriormente, possam ser atingidos e prevenir a importância de substâncias perigosas que tenham tido seu uso banido ou severamente restrito em outros países. Isso é extremamente importante porque o Brasil ainda aceita diversas substâncias perigosas como legais, e essas substâncias já foram comprovadas como perigosas em diversos outros países. Então também é uma coisa que a gente devia observar bastante, se rever essa legislação e rever se realmente essas substâncias elas são viáveis ou não, tá? Bom, gente, esse ponto aqui, a gente pode falar do seguinte, deve-se existir, então, uma tecnologia de controle, tá? De todos esses pesticidas e também todas as substâncias tóxicas, regulamentos também, tá? Esses pesticidas, eles devem ser gerenciados, registrados, rotulados, tá? E ter toda a orientação e treinamento para os trabalhadores, justamente para que os trabalhadores utilizem quando necessário, utilizem da forma menos prejudicial possível, tá? Que façam também o transporte, o armazenamento desses pesticidas de maneira eficaz e segura, tá? Também o manejo integrado das pragas, tá? E em diversos locais existe o envenenamento por pesticidas, tá? Então também é necessário observar e entender muito bem como que esses pesticidas eles podem agir nas plantas, nas pestes, né, no caso, e também no meio ambiente, no corpo humano, tá? Bom, gente, a gente finaliza por aqui então, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso vocês não tenham conseguido entender, por favor, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no chat, estou disponível para retirar as dúvidas de vocês, viu? Espero que fique tudo bem então, fiquem bem, se cuidem, até a nossa próxima aula. Tchau!